acontecer, me espera que eu volto. Ah, ok, voltei, tá? Voltei para a aula. Eu dei uma quedinha aqui, não sei por quê, mas do nada, perdi tudo que eu escrevi no chat, vou escrever de novo. E a minha questão é a letra E. Página 92, vou ter que digitar tudo de novo, vamos lá. Página 92, depois de ter colocado toda a minha resposta. Letra E. Vamos lá. Eu botei que eles conectam, né? Eles conectam. Caso mude, tá? Vocês me avisam, porque eu vou botando minhas palavras também. Ideias. Eu já coloquei aqui até as minhas palavras, frases e orações. Gente, ele viu um tombo, hein? Estabelecendo, orações, vírgula. Estabelecendo sentido entre elas. Vou repetindo aqui porque eu perdi. Sentido entre elas. Pegando coesão, eu falei para vocês que são os nossos elementos coesivos, ao texto, para que o texto haja coerência. Ou seja, vírgula, ao texto, vírgula, ou seja, vírgula, são expressões. Antes do meu tombo, eu estava por aqui, ó. Que dão progressão, espera aí. Progressão ao sentido que se constrói na leitura. Pronto, vai para vocês no chat aqui, tá? Foi. Essa é a página que eu deixei o restante, que nós não terminamos na aula passada. Página 93, eu corrigi já numa turma, faltou eu terminar em vocês. 93, que é a nossa revisão do exercício. Nas frases abaixo, as expressões destacadas têm a função de aposto. Aposto é o que? É uma explicação da palavra, do fato, né, citado anteriormente. É caso eu queira explicar algo que eu disse anteriormente. Eu digo assim, Joana, menina inteligente. Essa menina inteligente, eu estou explicando algo sobre Joana. Então, eu vou chamar de quê? De aposto. Menina inteligente, eu vou chamar de aposto. Então, vamos lá. Um podcast, publicação de, olha só, de ficheiros multimídias. Eu estou explicando o que é podcast. Se eu estou explicando a explicação daquela palavra, eu vou chamar de aposto. Faz muito sucesso no Brasil. O autor pode falar de qualquer assunto. Políticas públicas, educação, música e cinema. Olha só, ele está falando sobre política, sobre cinema, sobre educação, está falando sobre políticas públicas, mas está voltado a que palavra? Para que eu possa justificar a explicação da palavra que eu quero. Assunto. Quando eu falei, você pode falar de qualquer assunto, 2 pontos, e coloquei uma sequência de assuntos que você pode discutir, eu estou voltada, essa explicação está voltada para a palavrinha assunto, tá? Então, políticas públicas, educação, música, cinema, eu vou chamar de aposto, ok? Também, na frase A, o aposto está ligado a qual termo? Então, você vai pegar o termo que eu falei para vocês, que eu estou explicando, e vai ver para quem ele está. Ele está explicando quem? Ele está explicando o primeiro termo do podcast. Então, ele está voltado para o podcast. De novo, eu não acredito. Eu não acredito que está entrando na tela de novo para eu sair. Não, não vou sair, não. O que é isso? Falta pouco. Não, ainda tem aula ainda. Entrou a outra tela de novo. Vamos lá. Na frase A, o aposto está ligado a qual termo? Explique. Vamos lá. Está ligado a podcast. Eu já coloquei aí a página 93. É a 2A. Eu não encosto em nada para não ter problema nenhum, hein? Está ligado
a palavra, vou botar entre aspas aqui, podcast, tá? Pronto. Vou colocar aqui nesta frase, vírgula, o aposto, publicação, eu vou repetir o aposto, tá? Publicação de ficheiros multimídias. Multimídias explica o que é podcast, né? Explica o que é podcast. Então, o aposto está aí explicando a palavra podcast. Então, o termo principal é o que o aposto explica. Ele está explicando o que é podcast. Tá? Vamos a 2B. Para a gente terminar até em casa, né? Considerando que, na frase A, a palavra podcast é o núcleo do sujeito. Qual é a função sintática do aposto destacado? Se podcast é o núcleo do sujeito, a palavra, o aposto que ele explica o núcleo do sujeito, então eu vou dizer que a letra B, qual é a função sintática do aposto destacado? Ele está sujeito. Não tem como. Sujeito. Pronto, vai para vocês. Ele acompanha o sujeito, ele é aposto do núcleo do sujeito, então ele é sujeito. Mesmo a gente sabendo que é aposto. A função dele. 2C. Na frase B, o aposto se refere a que termo? Assunto. Não é os assuntos que eu estou explicando, que é os assuntos que vai ser discutido? Então, vamos comentar, tá? Então, vamos botar lá qualquer assunto, né? O termo. Vou colocar entre aspas. Qualquer assunto. Fecho aspas. Essa é a letra 2C, tá? Vamos colocar também que nessa frase ele está explicando também, vírgula, o aposto. Ele vai fazer a mesma função do termo anterior. O aposto enumera, né, vários assuntos. Enumera quais poderiam ser os assuntos. Pronto. Nós temos a D também, né? 2D. A frase B, um deverzinho que eu deixei para casa para vocês tentarem. Na frase B, o termo de qualquer assunto é classificado sintaticamente como objeto indireto. Qual é a função sintática do aposto vinculado a esse termo? Se ele está vinculado ao núcleo do objeto indireto, o aposto também vai estar vinculado a quem? O nosso objeto direto. Então, ele diz assim, qual a função sintática do aposto vinculado a esse termo? Então, nós vamos colocar objeto indireto, ok? Vamos aí também, 2E, a D já está aí. No chat. Qual é a relação entre a função sintática do aposto e da expressão a que ele associa? Então, vamos lá. Quero saber do aposto. O aposto exerce, tá? Exerce a mesma função sintática, como eu fiz no sujeito e fiz no objeto indireto. A mesma função sintática do termo que ele se refere, tá? Mesma função sintática do termo qual vem associado, né? Do termo o qual vem associado.
para vocês aí. Agora vem a questão 3, que eu vou esperar vocês terminarem para a gente fazer junto. A 3 agora. Assinale um X, assinale com um X, dando mesmo, né? Na frase em que a palavra mais foi empregada corretamente. Olha só, a palavra mais, né? Nós não temos o I nela. Ela é uma conjunção coordenativa adversativa. Ela tem que vir após uma vírgula, no sentido de porém, no entanto, entretanto. Mas eu já andei falando para vocês que quando ela vem sem a vírgula, ela vem no sentido de adição. Então, o que eu preciso? Eu preciso observar a oração. Se ela vem no sentido de acréscimo, de acrescentar, de adição, eu vou chamar de conjunção aditiva. Então, ela não é adversativa, e sim aditiva. Agora, se ela vier no sentido de oposição contrária, algo contrário, eu tenho uma adversativa. Para vir como adversativa, eu preciso da vírgula. Para ela vir substituindo o E, uma adição, não precisa de vírgula. Então, nem sempre o mais que eu encontro no caminho é adversativo. Para ele ser adversativo, eu preciso da minha oração no sentido de oposição. O contrário, oposto. E preciso dele após uma vírgula. Agora, se eu não tenho vírgula, não tenho sentido oposto, eu não tenho adversativo, eu tenho aditivo. Está no lugar do I. É isso que eu tenho que observar. Então, vamos lá. Assinale com um X, no caso aí, a frase em qual o mais é empregado corretamente. Precisava ler cada vez mais. Se é cada vez mais, é quantidade. Então, está errado. Teria que ser com I. Não mais sem I. Começou a leitura, vírgula, porém, não terminou. Então, esse mais que aqui está, o porém encaixa no lugar dele. Então, ele é uma conjunção coordenada adversativa. Então, esse aí está certo. Aí, vou para a terceira. Não aguentava mais correr na mesma velocidade. Não aguentava e correr na mesma velocidade. Então, esse mais está empregado errado. Não entrou no lugar da conjunção E. Não vem após vírgula, não posso botar o porém correr. Não aguentava, porém, correr na mesma velocidade. Não sou bem aqui. Está faltando a minha pontuação. Então, esse mais não é com E. Precisa do I. Então, não aguentava menos correr na mesma velocidade. Então, está empregado errado. Todos exigiam menos respeito. Eu já coloquei menos direto, ó. Todos exigiam menos respeito. Como eu quero mais respeito, menos respeito. Então, está errado, mais aí precisa de um I. E não é uma conjunção. Não tem pontuação, não entra porém. Todos exigiam, porém, respeito. Ah, soou bem aqui, mas cadê a vírgula? Então, esse mais está empregado errado. Tá? Então, eu só vou ficar com uma opção, que é a opção D. A segunda, né? Vamos colocar aqui. Segunda. Eu acho que eu tenho mais duas depois dela. Acho que sim. Eu não quero a primeira e não quero as duas últimas. Tá aqui. Tá na chat para vocês. A 3. E vamos explicação da 3, né? Que não é a explicação, ainda tem que explicar ainda. Vamos lá. Explique a relação de sentido que a palavra mais estabelece na frase que você assinalou. Então, eu vou colocar aqui nessa frase, deixando como conjunção, tá? Nessa frase, vírgula. A palavra mais essa frase, a palavra mais, estabelece uma relação
E oposição, que eu falei para vocês que as coordenadas adversativas é o oposto, é oposição, é contrariedade. De oposição, que é o contrário, entre as duas orações. Onde foi para vocês? A 3 dá 9,3. Né? O que você tem aqui, você diz assim, começou a leitura. Pronto, eu já sei que o sujeito fez. Quem começou a leitura? Vou dizer ele. Aí vem a segunda oração, o verbo terminar a segunda oração. Mas não terminou. Então, quer dizer que ele começou uma leitura e, ao mesmo tempo, ele colocou o oposto. E não terminou. Ele começou, mas não levou até o final. Então, ele começou e terminou. Quem começa, termina. E ali já foi muito rápido, né? Então, mas não terminou a leitura, já está nos dizendo que é o contrário, o oposto. Ele começa, mas não termina. Ele sobe, não desce. E sempre sim. Aí você faz, a professora parece até aquela figura de linguagem antítese, né? Que é o oposto também, é o contrário. Mas aí é todo o contexto, né? Trabalhando. Aqui eu também estou trabalhando as conjunções. Vamos lá. Então, virando minha folhinha. É a última. Não, não tem a última, não. Caramba, ainda tem ainda. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo. Página 94. Vai sim. Página 94. Vamos lá, que eu deixei para casa, né? Assinale a alternativa que completa a frase corretamente. Ele, na memória das cenas maravilhosas do espetáculo. O público não conseguia ver o palco, então o cenógrafo, no caso o cenógrafo, utilizou mais luz. Quem pode me dar o quadrinho que eu vou marcar aqui? Na 4, que foi para casa. Quem pode me dar para eu botar um X aqui? Nicolas quer abrir? Nicolas saiu? Não, Nicolas está aí. Leandra quer? Sara? Eu vou usar. Ah, olha só. Não esqueçam, tá? Que o traz com S, lembra? Traz com S é advérbio, de lugar. E o traz com Z vem do verbo trazer. Então, eu digo assim, traz um livro para mim, então você vai trazer o livro. O verbo trazer, ação verbal. É com Z. Aí eu digo assim, entra na fila de trás. Ou então, entra lá atrás. Esse traz não é de trazer, e sim é advérbio, de lugar. Então, é com S. E não podemos esquecer do acento, tá? Então, eu quero saber. Oi, fala. É o primeiro? É o primeiro? É o número 4. Me dá a resposta. Não, eu tô falando. É o primeiro quadrado? É o primeiro traz e mais? Traz com S e mais com I? Acho que é esse aí. Então, peraí. Antes de você me dar a resposta definitiva, analisa a letra A primeiro. Vê se está falando de lugar ou em sentido de eu te trazer alguma coisa para você. Foi em sentido de lugar, você está certo. Se não foi em sentido de lugar, você está errado. Analisa para mim. Analisou, Nicolas? Conseguiu analisar? Eu acho que é a primeira, né? Continua na primeira, Nicolas. Então, vamos ver? Vamos ver se é lugar ou se é do verbo trazer. Ele traz na memória as cenas maravilhosas do espetáculo. Então, se ele traz aqui, na memória, as cenas do espetáculo, então você... recordações. Você traz do verbo trazer. Não é? Você quer dizer que a adjunta adverbial de lugar aqui, cérebro, ele traz na memória do verbo trazer. É difícil essa, né? É uma pegadinha aqui, hein? Ele traz na memória as cenas maravilhosas do espetáculo. Então, ele traz de um ano para o outro, da infância até a idade de hoje. Então, ele vai trazer, não é em sentido de lugar, e sim em sentido de
transportar daquela época até agora. Então, você tem aqui um traz com Z. Então, não é um traz com S. Aí você vai tirar suas conclusões na segunda. O público não conseguia ver o palco. Então, o cenógrafo utilizou mais luz, quantidade. Ele não usou, ele poderia dizer assim, o cenógrafo utilizou menos. Poderia botar. Mas só que eu não quero trocar. Eu já falei mais quantidade, então não é mais conjunção. Então, eu tenho traz com Z e mais com I. Então, o que você marcaria? Analisa direitinho, porque você está botando com a primeira como lugar, cabeça. Mas olha só, lê o contexto todo. Ele traz recordações, ele vai trazendo lá do passado até os dias de hoje. Portanto, é a nossa terceira, né? Que diz, ele traz na memória as cenas maravilhosas do espetáculo. O público não conseguia ver o palco, então o cenógrafo utilizou mais luz. Se é advérbio, menos luz. Se é advérbio, tem que ser com I, tá? Quantidade. Então, vamos lá. Entendeu, Nicolas? Entendeu? Eu digo assim, Nicolas trouxe do passado várias recordações. O Nicolas trouxe do passado uma mania que ele adquiriu quando criança e trouxe até os dias de hoje. Então, eu não estou falando em sentido de você estar atrás. Eu estou falando em sentido de que você traz com você, desde criança, algo do passado até os dias de hoje. Então, isso aí vem do verbo trazer. Agora, se eu disser assim, Nicolas fica para trás toda vez que os colegas chegam. Eu estou botando você no final da fila, lá atrás. Nicolas sempre fica para trás. Nicolas, um tempo atrás, lá atrás. Nicolas, um tempo atrás, trouxe vários doces para a sala. Há um tempo atrás, com S. Então, a gente tem que sentir o contexto. Quando é em sentido de retaguarda, no caso, a gente anda para trás, lá atrás, ou falando do tempo passado, né, adjunta adverbial, aí, até eu digo assim, tempo, porque é um verbo trazer agora, que você traz para a gente boas lembranças, boas recordações. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, é no contexto. Se você não pegar o contexto todo, você não vai conseguir responder certo. Porque você vai trabalhar palavras soltas. Palavras não funcionam soltas. Na gramática, no dicionário, né? Você analisa a função sintática, a classe gramatical, vê o significado, solto. Mas as palavras funcionam como a gente fala, em contexto, em frases. É aí que ela tem que ser analisada, dentro das orações. Tá? Então, vamos lá. Leia o texto da capa do livro a seguir. Alguém quer ler? Alguém quer ler? Se ninguém quiser ler, eu vou ler. Alguém quer ler? Deixa eu estar nossa aula. Não, essa turma é 81, Ada é 82, perdão. Ada adora ler. Nicolas quer ler? Aninha? Ninguém? Essa turma, ela abre, mas não quer ler. Então, vamos lá. Quando os átomos do escritor uniram esforços para escrever essas histórias, decidiram que elas seriam leves, divertidas, informativas e poéticas. Buscaram inspiração na lua, nas estrelas, em parentes e amigos, no futebol, no folclore, na bandeira brasileira e em filmes. Até alguns músicos, dinossauros, políticos e dentistas participaram. Faltava algo para unir temas tão diversos. Então, eles, os átomos, olharam em volta. Tudo, as pessoas, os vírus, as baleias, o sol, etc. Compõe-se de elementos químicos, carbono, oxigênio, fósforo, enxofre e tantos outros. Elementar, caros amigos. Pensaram, este será o tema?
Foi assim que os elementos químicos se juntaram às demais personagens, às vezes como coadjuvantes, outras como atores principais, para contar um pouco do fascinante dia a dia dos átomos. Quando eu coloquei aqui, eu botei elementar, caros amigos, eu mesma já coloquei, né, a minha pontuação por minha conta, tá? Eu botei pensar, este será o tema, né? Como se eu estou fazendo pergunta para vocês. Aqui não tem pergunta, mas eu já lancei a minha pontuação. Aí eu digo assim, a palavra elementar, eu não sei se vocês lembram, quem tinha essa mania de falar elementar, caros amigos. Nós temos uma obra, né, literária, livros, filmes, sobre quem ouviu falar daquele detetive Sherlock Holmes, sabe muito bem que essa é a linguagem dele. Então, diz assim, a palavra elementar é muito usada pelo personagem, aqui, ó, Sherlock Holmes, para indicar algo de fácil compreensão. O autor do livro fez uma brincadeira com essa palavra, por isso que eu fiz aquela perguntinha e botei minha pontuação, relacionando-a também ao conteúdo do livro. Explica essa relação que ele fez. Eu vou só sugerir, vocês podem colocar com a respostinha de vocês, tá? É a página 94, a questão 5. Vou botar de novo aqui a página 94. Vamos lá, questão 5. Eu vou colocar aqui, considerando que a palavra, vou botar em aqui, elementar, tá? Também, deixa eu ver que eu vou juntando aqui. Também tem o sentido de algo relativo, também tem sentido de algo relativo. Nós estamos falando de átomos, né? A elemento. Elemento, vírgula. O autor empregou, não sabia por que o termo, empregou o termo para destacar que ele falará elementos químicos, né? O que ele fala no texto. De elementos químicos. Aí ele fez uma brincadeirinha, uma pegadinha aqui. Químicos. No livro. Ele fez uma brincadeirinha elementar, caros amigos, que é uma linguagem de um detetive, para trabalhar elementos químicos, né? Ele usou a palavra elementar também, puxado por elemento do livro. Pronto. É para vocês a 5. 5A, tá? Eu não botei o A aí. Agora 5B. Já que eu não tenho quadro, né? Meu chat que faz função de quadro. Eu mandei para casa. Na frase destacada, há o emprego de um vocativo. O vocativo a gente já sabe que é chamamento. O aposto ele explica. O vocativo a gente chama, né? Vitor, tá na sala? Olha o chamamento aí. Vitor, está na sala? Eu estou chamando por Vitor. Ele não abre, não responde. Eu queria fazer uma pergunta, ele não conseguiu fazer. Então, eu estou usando meu vocativo. Eu estou chamando por Vitor. Vamos lá? Está na sala, Vitor? Será? Vitor está na sala. Agora eu quero saber se ele está me ouvindo. Quem está... Ah, eu quero saber se o Vitor está me ouvindo. Vitor Costa está me ouvindo? Não sei. Ele não responde.
Nem escreve no chat, que eu estou com o chat aqui aberto. Vamos lá, 5B. Na frase destacada, há o emprego de um vocativo, que é um chamamento. Indicam. Olha, quando eu falei elementar, caros amigos, então é o meu vocativo. Caros amigos. Tá? Ainda a resposta para vocês. Com qual finalidade o vocativo é utilizado nessa frase, tá? Vamos colocar aqui a letra 5C. Vou colocar que o autor, ele utiliza o vocativo, caros amigos, para chamar, né? Chamar quem? Os leitores, que somos nós. Então, ele utiliza não tem nada, porque senão não sei nem por que eu saí daquela oração. O vocativo ele utiliza o vocativo, vou colocar entre aspas aqui, caros amigos, para chamar o leitor do texto que se dirige a ele, que somos nós, né? Que se dirigir, peraí, vou botar aqui não, vou botar esse dirigir, dirigir, o verbo no infinitivo, a ele. Então, está se dirigindo a nós, leitores. Né? Porque muitas vezes, é o que eu digo para vocês, a minha redação, eu redigi uma redação, mas ela não é escrita para mim. Eu tenho que sempre pensar quem vai ler minha redação. É igual o livro, a obra literária. Ele faz o livro, mas ele não está escrevendo o livro para ele. Ele está criando as obras literárias, ele está escrevendo para nós, leitores, que vamos desfrutar e ler os livros. Ok? Essa, então, agora a página 95. Página 95. Ok? Questão 6. Vou para a leitura de novo. Leia a seguir o trecho de uma reportagem. Já vamos entrar agora em assunto de reportagem. Um dos artigos desta edição alerta para um dado importante que pode ajudar a contextualizar os vários trabalhos sobre o mesmo tema. 90% dos adolescentes vivem em países pobres, mas os que são envolvidos nos estudos dos cientistas pertencem à olha aí, eu engasguei. Minoritaria fatia dos 10% dos países mais desenvolvidos. Com acesso à saúde, educação, tecnologias, entre outras experiências que os separam e os afetam em todos os sentidos. No caso aí, afetam quer dizer afetar, tá? A todos os sentidos. E o retrato do adolescente que vive no nosso moderno mundo, cheio de oportunidades e tentações, pode ter muitas diferenças, mas terá, pelo menos, uma coisa em comum: um smartphone na mão. Eu acelerei um pouquinho a leitura, senão a gente não tem tempo, né? Falta só 5 minutos. Qual é o assunto dessa reportagem? Alguém sabe me dizer? A gente está falando de quem aqui? Dos adolescentes. Então, a 6A, os adolescentes. Estou falando deles, que eles podem afetar a paciência, não ter condição, mas sempre vão ter um smartphone nas mãos. Quer dizer, o celular não vão largar nunca, né? Impressionante. É o mundo que nós estamos vivendo. Que dado importante foi utilizado para compreender os trabalhos sobre esse assunto aí? Os dados estatísticos, né? Do 90%, 10% que tem, 90% vive em situações precárias. Então, vamos colocar os dados, tá? Estatísticos. Agora, eu vou colocar aqui o dado estatístico, mas eu vou colocar... Vou botar aqui 90% estatísticos.
estatístico, 2 pontos. 90%, que eu vou colocar aqui, dos adolescentes, 90% dos adolescentes vivem em países pobres. Vivem em países pobres. Eu não vou... Aí vou colocar mais os que são, vou botar envolvidos nos estudos, é só 10%, né? Nos estudos, 2 cientistas pertencem a, vamos botar a crase nesse A, vou botar minoritária, né? Minoritária. A classe minoritária, faltou aqui um acentinho. Minoritária, fatia, né? É a forma de expressão dos 10%. Dos 10%. Que tem acesso, nem todo mundo tem, a saúde, vírgula. Vamos colocar educação, vírgula, tecnologia. Ainda por cima a gente tem acesso à tecnologia e não é 100%, né? Deixa eu ver aqui. O que eu botei aqui? Não entendi, não. Tá aqui. Cientis... O que é isso? Tecnologia. Nós temos direito à tecnologia, entre outros. E assim mesmo a gente paga e às vezes fica sem. Experiências. Vai para vocês no chat aqui. Eu separo. Então, que hoje oferecem para vocês copiarem. Não, eu não vou botar aqui não, peraí, que hoje... Afetam em todos os sentidos. Pronto. Deixa eu acertar aqui. Afetam. Vai para vocês. Pronto, tá aí. É grande, mas eu preocupei lá do texto lá, que eu li. Porque eu precisava copiar. A questão 6B, tá? Falta 6C. Já vou ter que parar, porque vou parar no C, né? Ainda vai ficar faltando o restante 95 e 96, que eu tenho que entrar em outro Gmail para voltar para 82. Qual o sinal de ponto? Oi. Coelho me manda mensagem e postou no chat. Você vê? Deixa eu ler. Vitor falou que não está conseguindo abrir o chat para escrever. Ele não está, não? Ele não consegue nem abrir o fone. Eu não consegui nem saber quantos ele tinha feito. Ele saiu da sala, acho que ele caiu, não sei. Ele vai ter que se explicar para mim. Porque não tem como, ele não fez nenhum ditado. Aí vocês vão ter que passar a resposta para ele. 6C. Eu quero saber qual sinal de pontuação foi usada para apresentar esses dados importantes. Tudo isso aí, nós colocamos os 2 pontos, não é isso? 2 pontos. E agora eu tenho que entregar a sala para a professora de matemática, que ela deve estar chegando aí, Francis. Vou parar aqui e continuar. Olha só, nunca que eu termino, né? Continuar na próxima aula. Não tem problema, não. Na próxima aula. Vou deixar a D, tá? A D e a página 96, que é a última página do módulo 3, que é a revisão de português,
para casa. E nós temos muitas tarefas de redação ainda. Para casa eu também tenho o texto da peça teatral, tenho exercício do nosso livro, e eu não dei a produção de texto que eu tinha programado para dar hoje. Mas não tem problema não, fica para a próxima aula. Terminar a página 96 em português, e nossa peça teatral que eu deixei para redação para casa. Tem coisa dessa redação para fazer, hein, gente? Para segunda-feira, tá? Eu vou ter que dar a sala agora para a colega, que eu tenho que ir para outra turma. Um beijo para vocês.